Que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza e esse é o nosso curso de especialização em Teologia Protestante. E agora nós vamos falar sobre Martinho Lutero, o pai da Reforma. Para dar início ao nosso estudo, estou aqui com o livro A Biblioteca do C.S. Lewis. Um homem que foi ímpar na história da igreja e que você também deve tomar conhecimento. Nós ainda voltaremos para falar sobre C.S. Lewis neste curso, mas por enquanto eu quero apenas pegar aqui uma passagem que está neste livro, A Biblioteca de C.S. Lewis, que diz respeito a Martinho Lutero, um texto que Lutero escreveu. O demônio ataca o mundo cristão com o máximo de sua força e sutileza, molestando os cristãos por meio de tiranos, hereges e falsos irmãos, e instigando o mundo inteiro contra eles. Pelo contrário, Cristo resiste ao demônio e seu reino, com um número reduzido de pessoas simples e desprezadas. Aos olhos do mundo, estas pessoas são fracas e estultas, e mesmo assim, ele consegue a vitória. Ora, seria uma guerra muito desigual, uma pobre ovelha enfrentar uma centena de lobos, como aconteceu com os apóstolos quando Cristo os mandou para o mundo, e um após o outro foram assassinados e eliminados. Contra os lobos, deveríamos preferir soltar leões, ou feras mais ferozes e horríveis. Mas Cristo se compraz em mostrar sua mais alta sabedoria e força em nossa fraqueza e estultícia, segundo a interpretação do mundo, e procede de tal forma que todos os que se levantam contra os seus servos e discípulos provarão do próprio veneno e se darão mal. Pois somente Ele, o Senhor dos Exércitos, opera milagres. Ele preserva suas ovelhas no meio de lobos, e Ele mesmo tanto as aflige que nós claramente vemos que nossa fé não subsiste pelo poder da sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porque, embora Cristo permita que uma ovelha seja devorada, no entanto, Ele manda outras 10 ou mais para substituí-la. Esse texto ele é um devocional de Martinho Lutero, para a gente entender que Lutero ele não era um teólogo estanque. Lutero não era um teólogo de marfim, não era um teólogo etiquetado e protocolar. Lutero ele vem por uma linha teológica junto com os pré-reformadores que nós já estudamos neste curso nas aulas anteriores. Lutero fazia leitura dos pré-reformadores, principalmente daquela literatura que a Igreja Católica considerava herética. Fazia parte da biblioteca de Martinho Lutero os escritos de John Wycliffe, João Savonarola, João Hus e outros. Ao ler esta literatura subversiva, condenada pela Igreja Católica, a alma de Martinho Lutero se alimentava, porque ele pensava, estas pessoas que escreveram são homens de Deus, são profetas de Deus. Por que a Igreja os mandou matar, os mandou queimar, perseguiu seus escritos também? Martinho Lutero lia esse tipo de literatura subversiva. E isto é um bom recado para nós. Por quê? Se nós queremos conhecer a verdade de Deus, precisamos de um instrumento à mão: a Bíblia Sagrada. A Bíblia traduzida na língua do povo. Esse é o primeiro de todos os livros subversivos do mundo. O que nós encontramos aqui, entre Gênesis e Apocalipse, é de inestimável valor e super poderoso para poder
destruir as fortalezas do demônio, diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios. A literatura subversiva é aquela que não vem na linha doutrinária da instituição reconhecida. Por isso é chamado de literatura subversiva. Um questionamento nos chega à mente. Por que a igreja está perseguindo pessoa X, Y, Z? Porque este irmão ou aquele irmão, com tanto brilhantismo, com tanta capacidade, com tanta sabedoria e com tanto carisma, está sendo perseguido? O que é que ele está dizendo que está mexendo com os bastidores da instituição religiosa? Lutero tinha acesso a esta literatura subversiva, mas de uma maneira secreta. Porque, a partir do momento em que as inquisições católicas determinavam que uma pessoa era herético e tudo que ele escrevia era herético também, ninguém podia se alinhar com o herético, porque senão receberia a mesma condenação que um herético. Você viu no texto que eu acabei de ler aqui, na biblioteca de C.S. Lewis, que Lutero fala: Jesus, ele combate lobos com ovelhas. E esse combate de lobos e ovelhas é desproporcional. Afinal de contas, do lado de quem que está a força? Do lado de quem que está a violência? É do lobo. O certo seria utilizar leões, mas Cristo utiliza ovelhas. E Martinho Lutero termina dizendo: e a sabedoria de Jesus é tão gigantesca que se abatem uma ovelha, Cristo manda 10 ou mais ovelhas para substituir uma. Sabe o que isso significa? Que perseguir um justo não é um bom negócio para o reino das trevas, porque Jesus manda reforço, e o reforço do Senhor é que garante a vitória do Evangelho no mundo. Falando em Evangelho, Martinho Lutero, ele tinha este livro à mão, o que era muito incomum na Idade Média, mesmo porque as Bíblias na Idade Média estavam escritas em latim. Escritas em latim, e somente os sacerdotes tinham acesso tanto à Bíblia quanto ao latim. O povo leigo dependia da interpretação dos sacerdotes. Mas há uma página escandalosa na história da igreja. Digo, da igreja escandalosa, da igreja católica. Haviam sacerdotes que eram iletrados. Haviam sacerdotes que eram analfabetos, que não sabiam ler nem na língua mátria, nem na língua pátria e nem na língua latina. Ainda assim, eles eram ordenados ao sacerdócio. Agora, imagine, se o sacerdote não sabe ler, se o sacerdote não tem acesso às escrituras, o que é que ele vai passar para o povo? Ele vai passar tradição religiosa. E a tradição, ela tinha um peso muito grande no catolicismo da Idade Média. De fato, eles diziam o seguinte, que a verdade de Deus está sendo sustentada por um tripé. Qual era esse tripé? Primeiro, diziam eles, as Escrituras. Segundo, a tradição dos pais. E terceiro, a palavra dos concílios. Com esse tripé, quer dizer, as Escrituras, a tradição da igreja e a palavra dos concílios, eles diziam, com esse tripé nós conseguimos apresentar a verdade de Deus ao mundo. Mas seria que isto realmente coaduna com a verdade? Martinho Lutero rejeitou. Rejeitou por quê? As Escrituras devem ter a primazia e a supremacia em questões de fé cristã. E não pode ser equiparada à tradição dos pais, porque a tradição dos pais é um braço humano. E muito menos pela força dos concílios, porque os concílios têm um viés político. Preste bem atenção. O ajuntamento em concílios
acontecia muito mais por interesses políticos e econômicos. Quanto é que nós vamos lucrar com isso? Como é que nós vamos fazer para aumentar o nosso poder? Do que por um viés piedoso. Muitas vezes os concílios se reuniram apenas para sufocar a voz de uma minoria de cristãos que pensava a doutrina cristã de uma maneira mais livre, mais laica, mais popular e menos eclesiástica, menos engessada pelo viés político. Reuniam-se os concílios. Nesses concílios apareciam teólogos e bispos, os quais deliberavam sobre as doutrinas, sobre os rumos que a igreja ia tomar, e aquele que fosse condenado em um concílio como herege, este era perseguido até a morte e os seus seguidores também. Por meio do concílio, a Igreja Católica se avultou, se avolumou, se enriqueceu, perseguiu muita gente e matou muita gente. Lutero, que conhecia essa tradição dos concílios, condenou a prática deles para estabelecer a verdade. E de igual forma, quando se falava da tradição dos pais, Lutero os rejeitou todos também, dizendo: é certo que os pais criaram muitas heresias. E por causa dessas heresias, a igreja se descaminhou do evangelho. O que fez Lutero, teólogo? Ele se debruçou sobre as escrituras e passou a ensinar somente a palavra de Deus, e a contestar a força dos concílios e a contestar a tradição dos pais. A mente de Martinho Lutero era atormentada de dia e de noite. Por mais que ele cumprisse os 7 sacramentos da Igreja Católica, não havia alívio para sua consciência. Ele não tinha convicção de estar salvo. Uma visita que ele fez a Roma o deixou mais escandalizado ainda, com a venda de indulgências, que é a venda do perdão dos pecados. Os católicos enriqueciam cada vez mais. E quando eu falo os católicos, não é o católico, o praticante, mas sim a cúria católica, a turma aqui de cima. Essa turma se enriquecia cada vez mais. Ainda mais que eles queriam construir a gigantesca Basílica de São Pedro. Lutero, na Alemanha, de posse da sua cadeira de teologia, protegido pelo príncipe Frederico, ensinava livremente teologia e contra a tradição da Igreja Católica e contra o poder dos concílios. E começou a atacar a venda de indulgências também. Bom, chegou um ponto em que Lutero passou a ministrar a carta aos romanos. Eram cursos cansativos, eram cursos exaustivos, era um curso expositivo, palavra por palavra, texto por texto, mas em latim, porque a Bíblia não estava traduzida para o alemão e a Bíblia em grego era acessível apenas a uns poucos doutores, entre eles Erasmo de Roterdã, que era contemporâneo de Lutero. O fato é que Lutero, mesmo explicando a Bíblia em latim, chega ao ponto em que nós estamos aqui. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ao esbarrar neste versículo, Romanos 1,17, e mediante as explicações que ele tinha que dar para os seus alunos a quem ele estava formando, e por causa da literatura subversiva que ele já lia, que contradizia a interpretação da igreja e dos concílios, Lutero inovou e radicalizou, dizendo que se é por fé, já não é por obras. Se não é por obras, o homem não tem como se justificar
comprando as indulgências ou praticando qualquer outro tipo de obra de justificação. O Evangelho iluminou a mente de Martinho Lutero. Se é pela fé, não é pelas obras? Lutero se perguntava: o que é que o texto quer dizer? Eu tenho essa fé? Os católicos têm essa fé? É possível adquirir essa fé comprando uma indulgência? Praticando os 7 sacramentos? Participando do ritualismo sacramentalista do catolicismo? Lutero inovou, pensou por outro viés, radicalizou e começou a afirmar: a fé somente, a fé sem as obras, a fé sem as indulgências, a fé sem o batismo sacramental. Entenda bem, o batismo na Idade Média era uma obra de salvação. Ninguém seria salvo sem o batismo. A penitência era uma obra de salvação, a confissão era uma obra de salvação, a Eucaristia era uma obra de salvação, a ordem ou o casamento, obras de salvação. E Lutero radicaliza e diz o seguinte: nenhum desses apetrechos religiosos pode ser equiparado à fé que está no coração do crente, do cristão, que radicalmente acredita em Deus, de que será salvo, sem nenhum tipo de acessório humano. Nenhum. Se hoje você é cristão e está acostumado com a doutrina da justificação pela fé, mesmo sem entendê-la muito bem, caso você fosse um católico lá na Idade Média e alguém explicasse para você que você pode ser salvo sem a igreja, sem participar cotidianamente do cristianismo eclesiástico. Vamos supor que você fosse católico, que você fosse participar de um missal, de uma missa, e o padre dissesse para você: não precisa mais batizar os seus filhos para a salvação, não precisa mais participar da Eucaristia para a salvação, não precisa mais fazer a confissão dos seus pecados e nem pagar penitência para a salvação. Imagine o escândalo que isso causaria na sua consciência, na sua mente. Mas foi isso que Lutero propôs. E esta é a doutrina protestante capital de todos nós. A salvação pela fé em Cristo somente, sem nenhum acessório. Será que nós estamos dispensando o batismo? Será que nós estamos dispensando a participação no corpo de Cristo eclesiasticamente? Isto é, participando de uma igreja, de uma denominação? Será que é este o pensamento que nós estamos transmitindo nesse momento? É exatamente isso que o texto de Paulo aos Romanos propõe. Que se você não tiver fé suficiente para depender de Cristo somente para a sua salvação, de nada vai te aproveitar o batismo, nem participar da ceia e nem receber nenhum tipo de ritualismo ou assistência da igreja, porque a igreja não pode salvar você. O que é a igreja? É uma testemunha do mistério de Cristo. É uma agência que está a serviço do reino de Deus. Mas a igreja ela não tem o protocolo da salvação. A igreja ela não pode salvar você, nem te batizando 10.000 vezes, e nem administrando a Santa Ceia para você, ou a Eucaristia para você 50.000 vezes, nem aplicando a extrema-unção em você 70.000 vezes. Não foi dado à igreja essa prerrogativa de salvar os homens, e sim de agregar aqueles a quem o Senhor chama. Texto de livro de Atos dos Apóstolos. E acrescentava o Senhor Deus à igreja aqueles que se haviam de salvar. Se você não conseguir ter esse pensamento radical de que Jesus é suficiente para salvar você, sem nenhum acessório eclesiástico, você não é um protestante e não é um evangélico. Se você depende da instituição
para ser salvo e ter comunhão com Deus ainda está na infância da sua fé. A maturidade nos leva a entender o Evangelho como está escrito. Nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. Paulo não sabia que se ele escrevesse esta frase, criaria um problema com o eclesiocentrismo? Eu estou utilizando esse vocabulário para você que está estudando comigo no curso de especialização em teologia protestante, para que assim você possa também aprimorar o teu vocabulário. Eclesiocentrismo é essa doutrina da igreja que ela diz, depende de nós. A igreja no centro. Paulo não sabia que se ele escrevesse isto, causaria problemas com o eclesiocentrismo? É porque aqui Paulo está colocando a centralidade da salvação no Evangelho e não na igreja. A igreja prega o Evangelho, mas o Evangelho é superior à igreja. Se é superior à igreja, ele é suficiente para salvar você, eu e o mundo inteiro. Qualquer pessoa pode ser salva se ela crer no Evangelho. Lutero entendeu isso com uma radicalidade tão grande, mas tão grande, que ele começou a propagar isso na igreja, causou muitos problemas para ele, e ele decidiu que o povo deveria ter acesso à Bíblia, ao Evangelho. A Igreja Católica dizia, mas isso não pode ser, por causa que a Bíblia tem que ser interpretada pelo clero. A Bíblia tem que ser interpretada pelos padres, pelo sacerdócio. Então Lutero pegou e falou o seguinte, tá bom, então nós vamos para a doutrina do sacerdócio universal. Sacerdote não é aquele que recebe um paramento, não é aquele que recebe uma investidura eclesiástica, clericalista. Sacerdote é aquele que é resgatado pelo sangue de Cristo e que, de acordo com o Apocalipse, é feito rei e sacerdote. Todos. Doutrina do sacerdócio universal. É nesse aspecto que diz Lutero. A salvação, ela deve incomodar a tua consciência, crente. Se a tua consciência não está incomodada com a possibilidade de você não ser uma pessoa salva, o que a igreja pode fazer por você? Isto é um assunto de foro íntimo, pessoal, intransferível. Ninguém salvará ninguém por tabela, de carona, por consórcio. Essa é a máxima da teologia protestante. Você precisa tomar consciência de que está perdido no pecado e que só Cristo pode te salvar. Mas se você não se incomoda, o que podemos nós fazer por você? Tome consciência. Cristo quebrou toda a mediação entre Deus e os homens que fosse artificial, instrumental, institucional ou religiosa. Cristo quebrou todas as estátuas. Está escrito: há um só mediador entre Deus e os homens, e não é a igreja, é Jesus Cristo, homem. Tomar consciência de que você é responsável por tua salvação, porque não há mediadores entre você e Deus, e que estar na igreja não é garantia de salvação, é fundamental para que você tenha um amplo conhecimento sobre as verdades de Deus. O justo viverá da fé. Está escrito. E o complemento do texto do Antigo Testamento diz: e se ele recusar, minha alma não terá prazer nele. Ou, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Uma vez que você abraça o Evangelho, uma vez que você crê de que só Jesus pode te salvar, nunca mais você pode retornar ao clericalismo, ao sacerdotalismo, ao fundamentalismo religioso. A tua salvação é assunto seu, entre você e Deus. Você é o seu sacerdote, sacerdócio universal. Você é o que ministra as suas orações diante de Deus.
você. E isso significa que você tem que fazer a sua leitura da palavra de Deus e a interpretação que o Espírito condicionar a você naquele momento. Lutero tomou a atitude de traduzir a Bíblia, não mais no latim, mas traduzir a Bíblia para o alemão. Ter acesso aos textos. A dificuldade de Lutero é que as cópias em grego estavam de posse da Igreja Romana, lá em Roma. Mas ele contou com o apoio de muitos amigos que conseguiam cópias em grego para Lutero. Inclusive o Novo Testamento de Erasmo de Roterdã, que havia feito uma tradução dos originais para o grego. Não uma tradução, mas um arranjo, e é por isso que o texto de Erasmus é chamado de Receptus. Vou falar sobre isso aqui num outro capítulo, num outro episódio. Mas o texto Receptus significa que o texto grego sofreu alguns arranjos, alguns ajustamentos, porque quando Erasmo tinha que comparar os manuscritos que ele tinha em mão, tinha alguns que tinham enxertos, outros não tinham enxertos. Alguns estavam completos e outros estavam incompletos. O que fez Erasmo ao escrever o Novo Testamento grego? Ele teve que inserir algumas variantes. Por isso que o texto é chamado de Receptus. É um texto comparativo. Esse texto grego, Receptus, é o que é utilizado pela grande maioria de sociedades bíblicas, evangélicas e protestantes. Mas não existe somente o texto Receptus, existem outros. No momento oportuno nós vamos voltar a este assunto. O fato é que Lutero, para traduzir a Bíblia do grego para o alemão, teve uma gigantesca dificuldade, porque o alemão não era uma língua que tinha uma gramática pré-definida para as pessoas. Veja só o nível de analfabetismo que era o pessoal na Idade Média. Não havia uma gramática pré-definida. Era um alemão básico, de conversação. Mas não era um alemão que dava para escrever e traduzir um livro de uma outra língua para ele. Por isso Lutero ele teve que criar gramáticas para poder traduzir a Bíblia. Olha a importância deste homem. Uma grande importância. E com esta fortaleza de Lutero, essa luta que ele teve de estabelecer a fé somente, aí surgiu a segunda coluna ou a segunda divisa da reforma. A fé somente e as escrituras somente. A partir de agora, já que você é o próprio sacerdote do seu lar, da sua casa, da sua família, já que a igreja ocupa agora um lugar secundário na salvação e não mais primordial, não mais hegemônico, não mais principal, a igreja ela desceu as escadarias, ela é secundária, primário é o evangelho. O que temos que fazer? Nós temos que exercer o nosso sacerdócio universal e precisamos de uma orientação segura. Essa orientação deve vir da palavra de Deus, das Escrituras. E o movimento reformado e o movimento protestante exaltou as Escrituras acima da tradição das igrejas, acima da tradição dos pais. Já não importa mais o que escreveu Pápias, já não importa mais o que escreveu Policarpo, Inácio, Justino, Clemente, Jerônimo, nem mesmo Agostinho. Isto agora é terciário, é irrelevante, porque o crente em Cristo tem que ter acesso à fonte, e a fonte é a palavra de Deus. As Escrituras, na língua que o povo pode ler. Pense a revolução que isso aconteceu quando começaram a surgir as primeiras cópias de Novo Testamento na língua alemã. O povo lendo por si mesmo a palavra de Deus, dispensando a mediação de padres, sacerdotes e outro tipo de leitores que havia naquele tempo. A palavra de Deus ganhou status,
importância e centralidade. Inclusive, houve uma mudança na arquitetura das igrejas luteranas. Embora que Lutero não queria que as igrejas se chamassem luteranas. Mas, num contexto histórico, a gente já pode dizer. Por quê? A arquitetura das igrejas na Idade Média colocava no centro da igreja a mesa. E na mesa havia a Eucaristia, o crucifixo e o santo padroeiro, o santo protetor. A igreja era toda ornamentada para que, mesmo aqueles que não sabiam ler, interpretassem as figuras, as paisagens, as estátuas, assim como a gente vê em muitas igrejas católicas hoje em dia. A mesa era no centro e o púlpito ficava ao lado. O púlpito ficava ao lado e era pouco utilizado, porque a Igreja Católica ela é sacramentalista. A Igreja Católica ela vai ensinar para você que o importante é você participar do sacramento, mesmo que você não entenda. O protestantismo diz, não, a tua fé não pode ser uma fé inócua. A tua fé tem que ser uma fé embasada nas Escrituras. Por causa disso, a arquitetura modificou-se, a mesa foi retirada do centro e no centro ficou o púlpito. E agora o púlpito, os pregadores começaram a pregar a palavra de Deus com mais frequência, mais audácia e por mais tempo. Por quê? Na Idade Média não havia pregação do Evangelho. Haviam leituras esparsas do Evangelho em latim. Na Igreja Luterana aconteceu o surgimento do sermão expositivo. O sermão que ocupava a maior parte do tempo do culto, porque deixou-se de chamar missa para se chamar culto. O culto agora, ele tinha maior tempo para a pregação da palavra de Deus, alguns cânticos e pouquíssimo ritualismo, porque Lutero reduziu de 7 sacramentos para apenas 2. Eram 2 e ele não queria que se chamasse exatamente sacramento, mas ordenanças, ordens do Senhor, ou no máximo mistérios. Houve muita controvérsia até chegar no ponto em que nós estamos aqui. E quais são as 2 ordenanças? O batismo e a ceia do Senhor. Já não se chama mais Eucaristia, chama-se ceia do Senhor. Inclusive não se chama Santa Ceia para não ter conotação católica. Ceia do Senhor e batismo. Mas tinha mais um problema, porque a reforma protestante é como diz a palavra, é uma reforma e é protestante. Depois eu explico a origem do termo protestante. Mas qual é o problema? Lá no catolicismo, o batismo era sacramental, salvava a pessoa. Tanto é que se uma criança morresse sem batismo, ela tinha que ser batizada antes de ser enterrada. Do contrário, a sua alminha ia para o limbo. Quando vem para o luteranismo, a igreja de Lutero, o batismo não é mais sacramental, não salva mais. O que é o batismo? É uma comunicação da ordem de Cristo. É o que Lutero vai explicar e a gente vai ver isso aqui um pouco mais para frente. E de igual forma também a ceia, que lá no catolicismo ela era transubstancial, onde eles explicavam que o pão se tornava carne e o vinho se tornava sangue. Quando vem para a reforma protestante, Lutero diz, não é transubstancial, mas consubstancial. O que é consubstancial? Lutero explicava, durante o momento da ceia, mediante a palavra do sacerdote, quando ele ora pelo pão e ele ora pelo cálice, a natureza de Cristo é comunicada ao pão e é comunicada ao vinho. Isso durante o período da ceia. Lutero diz, o Espírito está presente no pão e no vinho. Continua sendo pão, continua sendo vinho, mas consagrado ao ato litúrgico, consagrado à ceia do Senhor, é
pão com a natureza de Cristo e vinho com a natureza de Cristo. Mas o assunto não está resolvido, porque outros reformadores disseram: Lutero, isso não condiz. O Eurico Zwinglio, que também era um reformador e teve muitos embates com Martinho Lutero, ele dizia: não, Lutero, pão continua sendo pão, vinho continua sendo vinho, e não há nenhum elemento místico no pão e no vinho, nenhuma superstição católica. Vai surgir o movimento reformado. Você não pode confundir, então, a teologia luterana com a teologia reformada, embora que em alguns pontos pensem igual, andem juntos, em outros pontos se separam. Pensamento reformado vem com Eurico Zwinglio e João Calvino. Pensamento luterano exclusivamente com Martinho Lutero e Philippe Melanchthon, que era o secretário e representante de Lutero durante muitos anos e participante da Confissão de Augsburgo, que eu falarei mais para frente. Você está acompanhando bem aqui o nosso estudo? Está entendendo por que tem que fazer um curso de especialização em teologia protestante? Porque é difícil entender. Por que nós chegamos no ponto que nós chegamos hoje? Qual que é o vínculo que existe entre nós e o protestantismo histórico? Mesmo as igrejas reformadas e as igrejas luteranas de hoje estão bem distantes daquilo que Lutero propôs, mas bem distantes. Esse é um curso das doutrinas protestantes. Mas se você fosse hoje participar das igrejas reformadas, escocesas, holandesas, da Europa, você não encontraria aquele radicalismo que se encontrava nos reformadores. Se você for numa igreja luterana, você também não vai conseguir encontrar aquela pureza da doutrina luterana. Já houve muita transformação, inclusive uma reaproximação e um ecumenismo entre os luteranos e os católicos. Eles se separaram na Idade Média, mas se juntaram no século XX. Voltaram à comunhão. É o ecumenismo. Estamos estudando as doutrinas protestantes para o nosso aperfeiçoamento teológico. Eu vou ler aqui, por exemplo, algumas das teses de Lutero. Aqui ele diz: Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, em dizendo arrependei-vos, afirmava que toda a vida dos fiéis deve ser um ato de arrependimento. Por que Lutero escreveu isso aqui? É a primeira tese dele. Para contrariar a Igreja Católica, que dizia que o arrependimento ele ia ser produzido pela penitência. Olha que negócio interessante. Eu não estou arrependido, vamos supor. Cometi um pecado que a Igreja Católica dividia em pecados veniais e pecados capitais. Pecado venial é aquele que a gente comete e não tem perigo de morte. Pode ser confessado e pode ser penitenciado. Pode ser expiado com uma indulgência. Pecado capital é aquele que é o principal dos pecados, que quando cometido não tem o que ser feito. Tem que ir para o purgatório por causa de um pecado capital. Para um pecado venial existe expiação. Para um pecado capital só o purgatório resolve. E dizia então o catolicismo medieval o seguinte: você cometeu pecados, mas não está arrependido. Mesmo não estando arrependido, venha confessar os seus pecados para o sacerdote católico. E as pessoas iam para o confessionário, aquela fila gigantesca. Por meio do confessionário, a Igreja Católica invadiu a vida íntima de muita gente e conhecia segredos terríveis que as mulheres contavam sobre os seus maridos e vice-versa. Os filhos contavam sobre os seus pais e vice-versa. E com esses segredos em mãos, a corrupção da Igreja Católica garantia que depois isso fosse usado contra os confessores, ou aqueles que se confessavam. Quer dizer, não no momento do confessionário, não no momento da confissão, mas quando o padre retirava a sua batina, por assim dizer. Quando ele saía daquele momento sacramental da confissão e ele ia para o dia a dia, tirou muita vantagem das informações, passando essas informações inclusive para o alto clero e para os interesses econômicos dos corruptos, que
com esses segredos, invadia as casas das pessoas. Sabia quem era, onde estava, o que fazia e o que deixava de fazer. Isso era terrível, e até hoje é terrível. Por que Martinho Lutero estabeleceu o sacerdócio universal? Para dizer a você o seguinte, crente: os seus pecados é problema seu e Deus. É entre você e Deus. E você deve ir confessar os seus pecados diretamente ao Senhor. E Lutero acabou com o confessionário. Se houvesse alguma confissão de pecado, seria pública. A pessoa se confessaria publicamente diante das igrejas. Do contrário, não haveria confessionário. Mesmo que houvessem aconselhamentos, não eram aconselhamentos no nível sacramental do catolicismo. Era só um conselho pastoral, não sacramental. O pensamento protestante diz claramente: você é responsável pela sua salvação. Quer confessar os seus pecados? Procure Jesus. Fale com Jesus. Peça perdão a Jesus. Aqui é a primeira tese de Lutero. Nosso Senhor e Mestre. Olha só o acréscimo. Jesus Cristo, em dizendo: arrependei-vos, afirmava que toda a vida dos fiéis deve ser um ato de arrependimento. Você, a partir do momento que crê no Evangelho, já é uma confissão dos seus pecados. Não é uma confissão auricular. Não é uma confissão como um relatório, ponto por ponto, do que você fez ou deixou de fazer. Quando você crê no Evangelho, você abraça o Evangelho, é porque você está confessando-se pecador. Isso é importante você entender, por causa que João Batista ele aplicava esse batismo para as pessoas também. Iam até ele e se confessavam pecadores. Alguns pensam que ficava lá fazendo um relatório para João Batista. Não é um relatório. É que nem disse Jesus: Pai, perdoa-me porque sou pecador. O próprio Deus sabe que necessitamos da sua misericórdia, do seu perdão, da sua clemência e da sua salvação. Conhece os pecados mais vis que são cometidos e que são inconfessáveis. Jesus entra como mediador com o seu sangue expiatório, para que assim este sangue possa tirar o pecado que existe no homem. Uma vez tirado esse pecado, já não existe mais. Não há como confessar um pecado que foi perdoado. Esta é a consciência cristã que o protestantismo precisa criar na sua consciência, na sua mente e na sua teologia. Não há como confessar pecados perdoados. Não precisa fazer um relatório perante Deus dos detalhes sórdidos dos pecados que você cometeu, mas fazer o que os pais do deserto chamavam de oração do coração. Que oração é essa? É aquela que o publicano fez: Pai, tem piedade de mim, pecador. Com esta oração, disse Cristo no Evangelho, o publicano foi justificado, sem detalhes, sem relatórios, sem confissões delongadas, porque Deus já sabe o que necessitais antes de lhe o pedirmos. Isso é reforma protestante. As Escrituras vão nortear o nosso pensamento, a nossa teologia, a nossa fé e a nossa piedade. Com essa primeira tese, Lutero desmonta a necessidade de um confessionário, porque ele diz aqui: toda a vida dos fiéis deve ser um ato de arrependimento. Você deve andar arrependido cotidianamente dos seus pecados. Não é esperar o momento do confessionário para que uma penitência promova o arrependimento em você. Isso aqui é até um assunto assim filosófico. É bom que você esteja fazendo esse curso. Na formação que Deus me permitiu ter na área da filosofia, porque eu me formei nesta área também, a gente vai para os detalhes das frases. Se você depende de uma penitência para se arrepender, então você não tem um arrependimento autêntico. Como que o arrependimento autêntico vai ser provocado numa pessoa? A
por meio da fé. Paulo diz: a fé que vem pelo ouvir e o ouvir que vem pela palavra de Deus. Se a palavra de Deus não produz arrependimento em você, não é uma penitência que vai produzir. O que é penitência? É um autoflagelo, é um autocastigo, é uma indulgência, é você tentar substituir a eficácia da palavra de Deus, a eficácia do sangue de Jesus, para se justificar, se batendo a si mesmo no seu corpo, se penitenciando. Lutero estava certo, ele disse: você precisa se arrepender cotidianamente e levar uma vida de uma pessoa que se arrependeu. Eu vou dar uma pausa aqui. A segunda tese de Lutero, a gente vai dar continuidade, tá bem? Diz assim: esta declaração não pode ser entendida como o sacramento da penitência, isto é, confissão e absolvição, que é administrada pelo sacerdócio. Não pode se vincular o arrependimento, bem, ao confessionário. O confessor, quer dizer, aquele que ouve a confissão do pecado, ele não tem o poder de absolver ninguém, já que Cristo tomou sobre si esta prerrogativa também. É cristocentrismo e não eclesiocentrismo, não sacerdotalismo, não clericalismo, não institucionalismo, não religiosidade. É Cristo. Mas se você não crê que Jesus pode resolver o problema do seu pecado, de que adianta então a sua confissão, ou a sua religião, ou a sua piedade, ou a sua fé? Bom, seja bem-vindo ao nosso curso de especialização em teologia protestante. Nós daremos continuidade, porque são 95 teses, nós não iremos passar em todas, mas algumas outras doutrinas de Lutero nós temos que pensar antes de prosseguir. Que a paz seja contigo.